Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 160, O Varão da Macedônia. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. O Varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa à Macedônia e ajuda-nos. Atos, capítulo 16, versículo 9. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, com o tema O Varão da Macedônia. Varão é um homem, e foi utilizada esta passagem evangélica que Paulo anotou em Atos dos Apóstolos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa à Macedônia e ajuda-nos. A passagem é muito importante e simples de entender, embora Emmanuel vai nos explicar mais ainda este conteúdo. Ele diz que, além das atividades diárias na vida de relação,
participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Ele está dizendo para nós que nós, encarnados, chamados de homens, nós temos uma ligação espiritual com o plano espiritual, com os espíritos, muito grande, que muitas vezes não é ali registrada na nossa memória. Mas nós temos realmente uma ligação muito grande. E ele continua dizendo: não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Demandar significa solicitar. Então, ele está dizendo que não somente o sepulcro, ou seja, os espíritos que estão desencarnados naturalmente, se comunicam pelo processo dessas vibrações psíquicas. Não somente eles. É isso que ele está dizendo, que esse intercâmbio é muito mais do que isto. Nesta outra parte, ele diz: os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Ele está dizendo para nós que nós, espíritos encarnados, nós temos algumas circunstâncias, essa possibilidade de também realizar. Ele ainda diz: mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. A generalidade é a maioria. Ele diz que a maioria das criaturas vai ampliar numa situação de grandes possibilidades para que haja essa comunicação. E diz ainda: isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. Então, ele está dizendo para nós que, nesta passagem, este varão, que era da Macedônia, ele veio em espírito, mas ele estava encarnado. Ou seja, era uma ligação entre um encarnado e um outro encarnado. Mas ele continua dizendo para nós: a narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Então, ele está dando mais informações aqui para nós, dizendo que era um homem da Macedônia. Ele estava encarnado, mas de tal forma que ele foi até Paulo pedir que ele intercedesse naquela situação. Na conclusão, ele diz: é útil recordar semelhante ocorrência, para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade que o Mestre nos legou a carta de redenção.
na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Nessa conclusão, ele está dizendo para nós para que nós possamos ler, estudar mais o Evangelho de Jesus. Porque cada passagem é realmente uma grandiosidade para que nós possamos entender o que ocorre na nossa vida. E ele diz também que nomenclaturas difíceis não vão ajudar, não precisa. Basta nós lermos o Evangelho, fazermos uma oração, porque quando nós lemos uma passagem e pedimos ao nosso mentor para que nos oriente sobre aquela passagem, nós vamos receber. Muito obrigado pela presença, um grande abraço e fique com Deus.